da cidade de Éfeso. No capítulo 18, e versículo de número 19, diz que Paulo dá uma rápida passada em Éfeso, quando ele estava indo na sua segunda viagem missionária, e ali ele deixa Priscila e Áquila e disputa por alguns dias na sinagoga dos judeus. Eles inclusive insistem com o apóstolo Paulo para que ele ficasse com eles, mas o apóstolo Paulo não quis prosseguir a viagem. Agora o apóstolo Paulo retorna à cidade de Éfeso e procura a sinagoga dos judeus e passa novamente a disputar com eles, mas parece que eles não aceitam muito e resistem à palavra do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo deixa eles de mão e vai então ensinar a palavra de Deus, agora com certeza aos gentios, num local chamado, como se fosse uma escola ou um salão de um homem chamado Tirano, na cidade de Éfeso. E ali Deus, irmãos, usa Paulo poderosamente, a igreja crescia, as pessoas eram libertas, né? Veja só o que acontece quando o evangelho chega em uma cidade. A cidade de Éfeso foi transformada de tal maneira, meus irmãos, que isso incomodou as autoridades, incomodou os sindicalistas da cidade, porque passaram a ter prejuízos financeiros por conta de que o povo havia sido liberto, né, daquelas magias, daquelas superstições, e agora as pessoas que ganhavam dinheiro com aquilo passaram a perseguir o apóstolo Paulo. Veja só um rápido resumo. O apóstolo Paulo chega em Éfeso, né? Ali os novos convertidos são batizados com o Espírito Santo. Os que estavam distantes, ou seja, toda a Ásia, passa a ouvir a palavra de Deus. Os enfermos eram curados. A Bíblia diz que até os lenços, os aventais do apóstolo, as pessoas pegavam e levavam e colocavam sobre outras pessoas, e essas pessoas eram curadas, né? Os cativos eram libertos. As pessoas endemoniadas eram libertas. Paulo, meus irmãos, era um homem que era conhecido tanto na terra como no céu, como no mundo espiritual. Diz esse relato de Atos capítulo 19, que inclusive uns jovens foram expulsar um demônio e não tinham autoridade espiritual para isso, e resolveram expulsar no nome do Deus de Paulo. E o demônio disse para eles: olha, eu conheço quem é Deus, conheço também quem é Paulo, agora vocês quem são? E diz que o demônio então voou neles e bateu neles e colocou eles para correr, né? Então tudo isso aconteceu. Então o povo ali foi liberto, né? Foi liberto tanto do pecado como dos demônios. A idolatria, a feitiçaria foram desbancadas com a pregação do evangelho naquele lugar. Diz o texto sagrado que os crentes confessavam e denunciavam publicamente as suas obras, traziam seus livros de magia e queimavam em praça pública, né? Os laços com o ocultismo, com a feitiçaria, ali foram decisivamente rompidos, e a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Veja, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, sem ter os recursos que nós temos hoje, sem ter WhatsApp, sem ter Facebook, sem ter Instagram, ele consegue mudar, viu, meus irmãos? Ele consegue mudar a rotina de uma cidade, os costumes de uma cidade, pelo poder da pregação do evangelho. Imagine se o apóstolo Paulo tivesse nos nossos dias, o que ele não teria feito, né? Então isso é um despertamento para nós. Meus irmãos, passando mais à frente, nós vamos ver aqui então a saudação epistolar. Capítulo 1, versículo número 1, o apóstolo Paulo inicia então a sua saudação, uma saudação curta para a igreja de Éfeso. Lembremos ainda que esta igreja, meus irmãos, foi uma igreja que foi, desde o seu princípio, uma igreja balizada na palavra. Veja que quem chega lá
pregando o evangelho é o próprio apóstolo Paulo, e passa 3 anos com eles pregando e ensinando a palavra de Deus. E até podemos dizer que formando obreiros, porque quando o apóstolo Paulo sai de Éfeso, ele deixa naquela igreja o seu sucessor e filho na fé, Timóteo. Isso fica claro na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo número 3. Priscila, Áquila, também fizeram parte desta igreja. Posteriormente, a história vai nos dizer que o apóstolo João também fez parte desta igreja, pastoreou esta igreja. A história também vai nos dizer aí que a própria mãe do Senhor Jesus, Maria, morou em Éfeso com o apóstolo João. Foi de Éfeso que Paulo escreveu as suas 2 cartas aos Coríntios. Foi em Éfeso que o apóstolo João escreve o Evangelho de João, as suas epístolas universais. E diz aí a história secular que o apóstolo João, após voltar da ilha de Patmos, ele volta para morrer em Éfeso. Seus últimos dias teriam sido na igreja de Éfeso. Então o apóstolo Paulo, essa igreja era uma igreja vamos dizer, sólida na questão da doutrina, da teologia, porque foi uma igreja ensinada pelos nossos grandes mestres, pais da igreja, apóstolos, do primeiro século. Meus irmãos, inicia o apóstolo Paulo, então, a sua carta aos Efésios, capítulo de número 1, dizendo ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o apóstolo Paulo faz sempre questão de defender o seu apostolado. Ele faz questão de dizer que seu apostolado foi da parte ou pela vontade de Deus. Paulo não constituiu a si mesmo como apóstolo. E diga-se de passagem, irmãos, nem a igreja tem condição de constituir alguém hoje como apóstolo. Nós não queremos entrar nessa discussão, mas entendemos que o ofício do apostolado, ele cessou-se com os 12 que foram chamados e depois o apóstolo Paulo. Então, eu entendo que a igreja hoje não tem mais não tem essa prerrogativa de constituir apóstolo. Apóstolo teria que cumprir alguns requisitos, como por exemplo ter sido constituído pelo próprio Jesus Cristo, ter andado com o Senhor Jesus, e uma outra série de requisitos que a teologia coloca aí para nós, de alguém que seria um apóstolo. Então entendemos que esse ofício de apóstolo hoje não temos mais. Mas o apóstolo Paulo fazia essa questão de dizer que havia sido chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus, não pela vontade de homem, E aí, quando nós aprofundamos na sua história, nós vamos ver que ele foi o próprio Jesus, apareceu a ele, o próprio Jesus ensina o apóstolo Paulo no mesmo período que Jesus investiu na vida dos demais apóstolos. Jesus investiu na vida de Paulo cerca de 3 anos e meio. O apóstolo Paulo ficou afastado das regiões da Arábia, segundo ele, aprendendo o seu evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele começa dizendo: graça e paz da parte de Deus e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala da graça e da paz, irmãos, aqui é interessante nós destacarmos que a paz é uma decorrência da graça, Nós somos salvos pela graça de Deus. E só a partir do momento que nós somos salvos, que nós temos essa graça recebida na nossa vida, é que nós podemos dizer verdadeiramente que temos paz. Então, paz é uma decorrência da graça de Deus na nossa vida. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida como Salvador,
a palavra de Deus diz que aí então nós passamos a ter paz com Deus, paz uns com os outros, uma paz que não é como o mundo dá. O mundo, para dar a paz, ele tem que fazer guerra. O mundo, para proporcionar a paz, ele precisa lançar a mão das armas. Mas nós temos uma paz que a Bíblia diz que ela flui do interior, né? Somente Jesus é quem pode proporcionar essa paz. Mas para que o homem venha desfrutar dessa paz com Deus, ele precisa primeiro participar da graça. Por isso o apóstolo Paulo começa dizendo: graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro ponto, terceiro tópico, meus irmãos. Terceiro tópico da nossa lição vai falar, aí vai dar mais um resumo sobre esta carta. Fala aí sobre o propósito e a mensagem. Essa carta do apóstolo, ele não escreve ela com o propósito de corrigir nenhuma falha doutrinária ou chamar a atenção da igreja em Éfeso. Mas o fato é que o apóstolo mostra a alguns crentes ali de Éfeso que Cristo está no controle do universo, porque ali haviam muitos crentes que haviam aceitado a Jesus como Salvador, haviam sido convertidos ao Evangelho, mas o apóstolo Paulo, lembrando da vida que eles levavam antes, né, e até pelo contexto cultural em que eles estavam envolvidos, paganismo, ocultismo, né, prostituição, o apóstolo Paulo então faz questão de descrever como deve se proceder agora aquele que foi selado, como ele diz, pelo Espírito Santo da promessa. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam então adotar um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Outra preocupação do apóstolo Paulo é destacar ou costurar a unidade entre judeus e gentios. O apóstolo Paulo vai deixar bem claro aí nesta carta, irmãos, que a igreja ela já estava no propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. A igreja era o mistério de Deus que agora estava sendo revelado. Então, não existe duas igrejas, ou seja, não existe a igreja dos gentios e a igreja de Jesus, não. Paulo deixa claro aí que Jesus, né, o propósito de Deus era salvar tanto judeus como gentios, né? Primeiro esse evangelho foi aos judeus e depois também aos gentios, mas o propósito de Deus é que todos sejam um só povo, uma só igreja, né? Jesus pagou o preço igualmente por judeus e gentios, e agora os gentios estavam também incluídos no projeto da salvação. Nós temos agora, porque é o momento em que o apóstolo Paulo passa a esclarecer esses crentes, né? Então Paulo procura aqui costurar essa união entre judeus e gentios. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus, o cabeça, Jesus, a cabeça, e a igreja, o seu corpo, né? Assim nós temos a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo e a reconciliação dos povos por intermédio da cruz. Então, meus irmãos, temos aqui um rápido resumo desta carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E para finalizar, ainda nesse tópico sobre o conteúdo da carta, a carta pode ser dividida em pelo menos duas partes. A primeira dela, a posição do crente em Cristo, e a segunda, a conduta deste crente agora transformado no mundo. Nós vamos ver nos capítulos no capítulo 1, nós vamos ver lá que temos a saudação. O apóstolo fala das bênçãos espirituais
E aqui o apóstolo Paulo descortina o projeto de Deus de salvação para o homem, de salvação para a sua igreja, quando ele vai nos dizer que nós fomos escolhidos ou eleitos pelo Pai, por Deus, né? Mas esse projeto ele foi consumado, foi realizado pelo seu Filho Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para redimir esta igreja. E esse projeto de Deus então foi confirmado pelo Espírito Santo. Versículo 13 e 14 vai nos dizer que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então nós fomos escolhidos por Deus, nós somos redimidos por Jesus e fomos selados com o penhor do Espírito Santo da promessa. No capítulo 2 nós vimos aí a salvação por meio da graça. E aí o apóstolo Paulo vai nos esclarecer o que nós fomos no passado, antes de conhecermos a Deus, o que nós éramos no passado, o que nós somos agora no presente e o que a igreja será no futuro. Tudo isso o apóstolo Paulo descortina no capítulo 2 da carta aos Efésios. Ele vai falar para nós também a respeito da unidade, né, dos judeus e dos gentios, que agora passa a ser um só em Cristo, um só corpo, um só edifício, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre a revelação do mistério, né? A dispensação da graça de Deus, né? A comunhão do mistério. Tudo isso está relacionado à igreja. E aí no capítulo 2 ele começa então a falar sobre a conduta do crente neste mundo. Nós devemos caminhar, ter uma caminhada digna ou condigna com a nossa nova condição. Vai falar sobre a unidade no Espírito, né? Vai nos orientar a nos despojar do velho homem e a nos revestir do novo homem. Vai falar, por fim, sobre o crente viver cheio do Espírito Santo de Deus. O crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele passa a ter uma conduta diferente. O apóstolo Paulo vai ainda no final da carta nos dar algumas orientações para esposos e esposas. Dizer que a esposa deve se submeter ao seu marido, o marido deve amar a sua esposa, os empregados, os servos devem servir não apenas de vista, mas servir aos seus senhores como servem a Deus, né? E os patrões, os senhores, como eles devem tratar os seus empregados, né? Como eles devem tratar condignamente os seus empregados. E a pessoa, meus irmãos, só pode fazer isso se ele estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai amar a sua esposa. A esposa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai se sujeitar ao seu marido. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vai de maneira nenhuma defraudar o seu patrão, o seu senhor. Ele vai servir como ele serve a Deus. Aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vai tratar mal o seu empregado, o seu funcionário. Ele não vai tratar mal as pessoas que estão sob a sua responsabilidade. E isso, meus irmãos, tudo isso o apóstolo Paulo ensina nesta sua carta. Por fim, ele vai descortinar para nós que estamos nós inseridos em uma batalha espiritual, em que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, nem contra os potestades, nem contra principados, nem contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades que atuam nas regiões celestes. E para isso o crente precisa lançar mão da armadura que Deus, armadura espiritual que Deus dispõe para nós. Então tudo isso são coisas que o apóstolo Paulo vai nos ensinar na carta aos Efésios. Meus irmãos, eu quero finalizar esse vídeo agradecendo mais uma vez a Deus pela oportunidade. Gostaria de ter, com este vídeo, ajudado, auxiliado os irmãos no seu entendimento com respeito a esta primeira lição da Escola Bíblica Dominical do nosso trimestre. Não tenho, meus amados irmãos, a pretensão de saber tudo e posso eventualmente ter falhado em alguma coisa que falei aqui. Se porventura nós tivermos falhado, nos ajude
envie para nós a sua sugestão, a sua crítica, que vai ser muito recebida para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal e nos dê um domingo abençoado, uma escola dominical, ainda que aí no seu lar, ainda que através desse vídeo abençoada, para a glória do seu nome. Amém.